Graça e a paz do Senhor Jesus, de volta com mais um vídeo para estar deixando uma palavra abençoada para o meu e para o teu coração neste dia de hoje. Desde já eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Como você tem passado a sua semana, o seu dia, como tem sido as bênçãos e como tem sido as lutas. Você já parou para analisar aquilo a qual o Senhor tem colocado diante de ti, diante dos teus olhos, para que você veja, não só para que você veja irmãs abençoadas, os irmãos que estão assistindo, você família, você já tem parado para pensar aquilo a qual o Senhor tem colocado diante das tuas mãos, para você fazer, seja ela qual for, seja uma prova, uma luta, um desafio, seja um trabalho, seja para o homem, seja para o reino. Aqui hoje nós vamos estar falando sobre exortação, a oração e a sabedoria. Nós vamos estar falando alguns pontos aqui sobre perseverar na oração, sobre a constância na oração, sobre orar mesmo sem vontade, orar mesmo sem querer, né? Não por obrigação. E como eu falei, sem vontade, às vezes a gente é obrigado a orar, porque o Espírito Santo, ele te convoca, né? Ele te convida, ele te chama. Eu não gosto muito de falar essa palavra incomoda, né? Porque Deus, ele não incomoda ninguém, né? Deus, ele é educado. O Espírito Santo, ele é educado, ele bate a porta. Aquele que abrir, ele vai entrar e ele vai cear com você, né? Ele vai compartilhar as coisas boas que ele tem para a tua vida. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a perseverança, né, a constância na oração. Né? Eu sei que muitas das vezes nós, pelas lutas, pelos problemas, pelas adversidades da vida a qual nós enfrentamos, nós não temos essa vontade imensa, essa constância de querer sempre estar orando. Mas eu vou dizer para você, um coração grato, mesmo quando você olha ao redor e você não está conseguindo ver nada, você às vezes não consegue ver o que Deus tem feito por você. Eu quero te dizer nessa tarde, um coração grato, ele faz muita diferença. Um coração grato, você consegue ver coisas aonde o homem ele não consegue ver, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele te dá essa visão espiritual ampla do que é para ser visto com gratidão. É você reconhecer aquilo que você tem. E mesmo que você olhe para outras situações, mesmo que você olhe para outras pessoas e veja o crescimento, e você não consegue olhar para dentro de si e olhar ao redor da tua vida, o quão grandes coisas Deus tem feito, e você não consegue enxergar, eu quero te dizer uma coisa, a gratidão, ela faz a gente enxergar isso, coisas boas, coisas que ninguém consegue ver. Você olha assim, vai para a sua sala ou para a sua cozinha, você vê assim, poxa, olha o que eu conquistei. Você olha para uma planta, você fala, poxa, tá respirando, tá viva. Ela precisa de mim para beber água. Né? Se está dentro de casa, ela precisa de mim. Né? Poxa, olha tudo que Deus me deu, cada detalhe, cada objeto. Será que você consegue ver isso? Poxa, é meu. Né? Você agradecer a Deus, sabe? Eu fico sem palavras, assim, agradecer a Deus por tantas as coisas que Ele tem colocado diante de você. E às vezes nas pequenas coisas, pequenos detalhes, pequenos gestos, palavras, louvores, mensagens, abraço, sabe? Um gesto de carinho. E às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus, ele está ali. Isso aqui é pra gente poder refletir um pouco, né, sobre tudo isso que eu estou falando, através da gratidão. Quanto mais você agradece, eu tenho certeza, isso aqui não é coisa do universo, não. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas Deus faz que aconteça na nossa vida. Amém? E a palavra se encontra em Colossenses, no seu capítulo 4, né? Aleluia. Colossenses, no seu capítulo 4. A gente vai começar a ler primeiro esse capítulo 4 e o seu verso 2. Só que vamos ler aqui em Colossenses, no seu capítulo 3 e no verso 17, que vai nos dizer assim: E quando fizerdes por palavras ou por obras,
fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, seja por qualquer coisa, quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a ele graças a Deus Pai. Sabe, seja uma oração que você fizer para alguém. Quando a pessoa vem no seu pensamento, você, poxa, eu tô pensando tanto nela, eu já falei isso em alguns vídeos, bem nos meus vídeos antigos, né? E, poxa, eu tô pensando nessa pessoa e fica ali um incômodo, e você não sabe porque aí você fica pensando nela, e às vezes é os momentos bons que você passou, sim, mas Deus, ele está te alertando para que você venha orar por essa pessoa e pela família dela, porque muitas das vezes a gente, claro, não precisa você saber o que a pessoa está passando, ou você mandar uma mensagem e falar, poxa, eu vou perguntar o que está acontecendo com a pessoa vai contar o teu problema, muitas das vezes você nem vai poder ajudar, que às vezes é algo financeiro, é algo da matéria, ou é uma enfermidade, você não pode nem ajudar a pessoa, mas se o Espírito Santo ele está te trazendo a memória, é para você orar por ela, ora pela pessoa, fala, Senhor, visita em todas as áreas, Pai, sentimental, conjugal, financeira, material, na área da saúde, vai de encontro, transforma, renova, Pai. Em nome de Jesus, sara, cura. E ali você vai se envolvendo na oração, né? Quando a pessoa vem na sua mente ou a família. E aqui a palavra do Senhor, ela nos diz que quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo. Está falando, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então, seja por palavra ou seja por obra, seja você fazendo alguma coisa, é tudo para a glória de Deus, né? E aqui no 4, em Colossenses, no seu capítulo 4, vai estar falando assim, exortação à oração e à sabedoria. Ele vai nos dizer assim, perseverar em oração. Às vezes você fala assim, poxa, mas eu trabalho, não tenho tempo de orar. Mas a sua oração é aqui também. Porque Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele vai sondar a tua mente, ele vai sondar o teu coração. Seja você está no mercado, ou você nos seus afazeres de casa, no seu trabalho, mas você está ali concentrado no que você está fazendo. Mas você não vai deixar de orar a Deus em pensamento. Senhor, visita, Pai, transforma, renova, restaura, sabe? Faça a obra, Pai, por completo, meu Deus. Vai de encontro, você é um intercessor. Você é um intercessor, uma intercessora de Cristo. Então, perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Então, automaticamente, quando você vai orar, você vai agradecer a Deus pela vida daquela pessoa, pela vida daquela família, sabe? Por algo que você tem que colocar diante do Senhor, seja uma situação, seja uma porta fechada, seja uma porta aberta, né? A qual você vai estar falando ali a situação para o Senhor Jesus. Não precisa você estar de joelhos. Não consigo ficar de joelho porque eu estou trabalhando, mas você ora em pensamento, o Senhor, ele vai te atender, ele vai ouvir. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Aqui foi o apóstolo Paulo, né, que escreveu essas cartas aos Colossenses, ele dizendo, perseverar em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós. E aqui no 4 vai dizer assim, para que o manifeste com o que me convém falar. Então nós temos que até ter a convicção do que a gente vai falar na oração. Porque senão você pede e não recebe porque pede mal. Né? Às vezes você está pedindo algo que não está alinhado com o plano de Deus. Né? E como que a gente sabe disso? Pedindo discernimento para o Senhor Jesus. Não adianta, por exemplo, eu estou vivendo uma vida, um padrão de vida, aí eu vou pedir para Deus riquezas, grandezas, coisas que não está no meu alcance, coisas que não está na minha realidade. Então a gente tem que saber até no que pede para que o manifeste como se me convém falar. Né? O que eu vou falar para o Senhor, o que eu vou pedir para Ele. Né? E não tem coisa melhor do que a palavra de Deus, que ela cura, liberta, ela transforma. A palavra do Senhor é transformadora, é como espada de dois gumes. Né? Então, e conhecereis a verdade. Quando a gente passa a conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, na oração, o Senhor ele vai entender o que realmente a gente necessita, igreja. O que realmente a gente necessita. E aqui também ele diz assim, andai com sabedoria para com os que estão de fora, né? E remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal,
para que saibais como vos convém responder a cada um. Tá vendo a importância? A importância de você falar do amor de Jesus, a importância de você, quando alguém te perguntar alguma coisa ou ir atrás de você porque precisa de um conselho, de uma palavra, você ter temperamento nas palavras, para que a gente venha ter sabedoria nas palavras, né? Por isso que é importante a gente orar primeiro a Deus, pedir uma direção, um direcionamento para Deus, para que como é que a gente vai fazer na determinada situação a qual nós encontramos, seja para a nossa vida, seja para a vida do nosso próximo, porque nós sabemos que muitos necessitam de uma palavra. Hoje mesmo pela manhã, algumas irmãs me enviaram mensagem, mas teve uma que me chamou muita atenção. Poxa, Lili, eu estava precisando mesmo, eu estava angustiada, precisando de uma resposta, precisando, sabe assim, uma angústia assim, mas já passou, porque depois você mandou aquele louvor para mim, e assim o Senhor falou grandemente comigo, né? E Deus, ele fala através dos louvores também, através da mensagem, simples que seja, ali é uma resposta de Deus para a tua vida. E muitas das vezes a gente não consegue entender, né, na situação a qual Deus, ele quer falar conosco. A gente só quer ficar ligado naquilo que está para vir, que é alguém que vai te entregar o recado, ou que seja uma pregação que vai falar diretamente com você. Não, a palavra ela vai falar com todos, mas você vai pegar a sua parte. Você tem que entender quando ela convém falar com você através do Espírito Santo de Deus, para que possa estar alinhado o teu propósito com o propósito de Deus. Deus, ele não vai, o Espírito Santo, ele não vai deixar ninguém confundido. Ele não vai deixar ninguém sem resposta, né? Então, eu quero deixar aqui com você também, para a reflexão dessa palavra de perseveração e oração, em 1 Samuel, que se encontra aqui em 1 Samuel, né, que fala de Eucana e suas mulheres. Nós sabíamos bem que Ana não podia ter filhos, ela não podia gerar filhos. Só que Deus, ele fez o quê? Vamos ler aqui para que a gente possa entender. E houve um homem de Ramatim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Jeú, filho de Tou, filho de Jufe, Efrateu. Esse tinha 2 mulheres, para você entender bem. O nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, portanto ela amava Ana. Porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Tem situações na nossa vida que é só na oração, que é só uma oração que vai mudar o seu quadro, vai mudar o quadro da sua vida, vai mudar o cenário da minha vida, vai nos tirar do fundo do poço, vai nos tirar daquela escassez. Você vai estar no deserto, mas através de uma oração, Deus, ele pode mover os céus e terra ao seu favor. E aqui a gente conhece bem essa história, e sua companheira e a sua competidora excessivamente a irritava, né, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Eu vejo aqui o inimigo das nossas almas, né? Deus, ele coloca uma provação na nossa vida e você está ali passando por aquela prova e o inimigo se levanta. Muitas das vezes, em qualquer situação, em qualquer área, eu não sei a qual você está passando, ele vai te provar em alguma área, né? Aqui no caso era Penina, que irritava Ana, porque ela tinha filhos e Ana não podia ter filhos, então ela irritava sucessivamente. Então sucessivamente era constantemente: eu tenho filho, você não tem, né? Olha, o meu marido me deu filhos, você não pode ter, olha os filhos crescendo. E Ana via tudo aquilo ali e ela se entristecia, né? E Penina queria irritar ela cada vez mais. Mas assim, aqui no 7 diz assim: e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, né? E outra
E outra vez assim ela irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse a Ana: por que choras? E por que não comes? E por que está tão mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Às vezes você ora e parece que você não vê saída. Você busca e parece que você não vê um sinal de Deus. Mas ela continuou perseverante. Ana continuou perseverando na oração. Mesmo ali ela subia de ano em ano. E aqui diz assim no 12, para me adiantar. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Preste bem atenção. E sucedeu que, perseverando ela em quê? Em oração. Ela não desistiu. Por mais que ela foi afrontada, por mais que ela foi irritada por Penina, e ali a sua adversária irritando e perseguindo ela, constantemente ela não parou de orar. Ela não parava de orar. Só que teve um momento que Ana, ela orou diferente. Talvez você esteja precisando dessa palavra hoje. Talvez você tenha orado tanto, pedido tanto, batendo na mesma tecla. Mas você precisa fazer uma oração diferenciada para que venha tocar o coração de Deus. E aqui, portanto, Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando entrarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste. Então o profeta ali, ele liberou uma palavra para ela, né? Disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Igreja, aqui essa passagem, eu poderia estar falando aqui desse capítulo, ficar aqui meia hora, uma hora aqui falando. Mas aqui, para resumir sobre a perseverança na oração, e a oração de Ana foi somente com um propósito, que se Deus desse um filho para ela, ela o entregaria para a obra de Deus. Ela o entregaria, ela o devolveria para Deus, para que viesse ser cumprido o propósito a qual ele foi chamado na terra. Então, igreja, está aí uma grande diferença entre você fazer uma simples oração e você orar com um simples propósito, e você entregar para Deus e ter a certeza de que Deus, ele vai ouvir a tua oração e que no tempo certo, no tempo oportuno, ele vai entregar nas tuas mãos aquilo que você pediu. Então é sobre isso, é sobre você perseverar. Ela não desistiu, mas ela estava tão angustiada, pedindo tanto para Deus, estava tão, acho que cansada na alma dela, que ela resolveu fazer diferente. Não, o propósito era maior. Deus daria o filho para ela, daria Samuel para ela, e ela o devolveria para Deus. E muitas das vezes a gente só quer as coisas para nós. Ai, que venha para mim, que eu quero possuir, que eu quero ter. E a gente não faz nada para dar para o Senhor Jesus. Então essa foi a maior oferta que Ana deu para Deus, que Deus, ele ama desafios. Então eu te convido nessa tarde a você, eu não digo desafiar Deus, mas eu digo de você fazer uma oração desafiadora, pedindo com tanta fé, do fundo da tua alma, aquilo que você tanto deseja, que Deus, ele realiza na tua vida. Mas que seja para o reino, tá? Porque a palavra do Senhor diz que porque dele e para ele são todas as coisas. Essa é a palavra a qual eu vou estar deixando nessa tarde. Quero mandar aqui um abraço e lembranças para a irmã Flora de Cesário Lange, para a nossa irmã Maria também, a nossa irmã Leia, estive falando com ela hoje, né? Esposa do irmão Rian, do evangelista Rian, a nossa amiga Andréia, a Sara, a Paula de Freitas, são tantas irmãs que eu não vou lembrar aqui, igreja, são tantas. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família, me perdoe se eu esqueci de alguém.
E eu te espero no próximo vídeo, né? Hoje nós falamos sobre perseverança, perseverar na oração, ser constante, seja o que você estiver fazendo. Ore, me apresente oração. Se inscreva no canal, compartilhe com outras vidas, para que essa palavra possa entrar em vários e muitos corações e o Espírito Santo possa transformar verdadeiramente. Um abraço para você, lembrança também para o meu cunhado Miguel, que está aí sendo usado na palavra do Senhor Jesus. Estou muito orgulhosa de você, da minhas irmãs Assunça também, que é ali uma mulher guerreira, está ali na batalha, na luta, né? Que Deus abençoe grandemente sua casa, minha irmã, e sua família. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima.